Vamos seguir nesse tema agora ao vivo. O senador Flávio Bolsonaro conversa conosco aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, senador. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria, Fiuza, Roberto Mota, Ana Paula Henkel, todos que nos assistem. Como é que o senhor está reagindo, senador, a essa iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, que está nesse esforço pela criação da CPI do MEC? O senhor também tem conversado com parlamentares ao longo do dia, tentando evitar a assinatura e evitar que esses senadores apoiem a criação da CPI, senador? Olha, Brown, ninguém no governo tem medo de investigação nenhuma, mas a gente sabe que esse instrumento, que mais uma vez o senador Randolfo são sempre os mesmos, que nunca fizeram nada pelo seu Estado, né, que nunca levaram uma obra decente para o seu Estado, que nunca contribuíram com nada para o seu Estado, que eles deveriam representar, é que tentam se aproveitar de qualquer situação que aconteça para faturar politicamente pensando nas eleições. É o mesmo senador que quer vincular, por exemplo, a morte daquelas duas pessoas lá na região da Amazônia ao governo Bolsonaro. É uma pessoa que não respeita nem o luto das famílias das pessoas que faleceram, né, que foram covardemente assassinadas, já quer fazer política em cima disso. E, mais uma vez, o senador Randolph tenta agredir o governo, mas a gente não via essa atuação tão veemente do senador Randolfo Rodrigues quando o Lula comandou o maior esquema de corrupção do Brasil. Só de devolução de roubalheira no governo do PT, do qual ele é muito próximo, inclusive entusiasta e coordenador de campanha do ex-presidiário, ele ignora os 22 bilhões que já foram oferecidos em delações, os mais de 6 bilhões de reais que já foram recuperados da Petrobras por pessoas que assumiram que cometeram crimes. Acho que o senador Randolph tem que fazer uma busca aí na internet e pegar aquela delação do Palocci, onde ele fala que entregava dinheiro para o Lula, dinheiro vivo para o Lula, em caixa de sapato no aeroporto. Então ele faz uma oposição que é danosa ao país, uma oposição que é completamente inútil os objetivos que se quer alcançar, e da parte do governo, óbvio que a gente não tem interesse em CPI, porque sabe que isso vai ser usado como instrumento eleitoral, e eu acredito que os senadores aqui da atual legislatura não vão se submeter a mais essa tentativa de diminuir o papel do Senado e diminuir o importante papel que uma CPI deveria ter. Zé Maria. Senador, muito boa noite. Senador, a gente vê que não há, eu estou acostumado a acompanhar aqui vários casos, não há ligação ali com o Palácio do Planalto, como havia antes, uma corrupção endêmica. Então a gente vê que é setorial. O senhor acha que houve, nesse caso, venda de lote na Lua, ou seja, venda de facilidades no governo? E quais os detalhes que o senhor conhece dessa investigação que justificariam uma medida grave como esta de prisão preventiva? Zé Maria, é fundamental a sua pergunta para a gente poder comparar a postura de um presidente Bolsonaro com a postura de presidentes que passaram pelo Planalto, que eram do PT. Como é que o presidente Bolsonaro age? Quando ele toma ciência de alguma coisa, o ministro foi afastado à época e as investigações foram seguindo normalmente, mais uma prova de que o presidente Bolsonaro não interfere na Polícia Federal. Em relação a governos passados, veja como era a postura da Dilma. Ela, para proteger o Lula de ser preso por corrupção, essa sim, corrupção comprovada, tentou dar um cargo de ministro para ele, para que ele tivesse o foro por prerrogativa e escapasse da prisão. Então, eles protegem bandidos e o presidente Bolsonaro faz questão de que haja investigações. E a suspeita que há até agora é uma coisa pontual, algo que realmente era generalizada. A corrupção era generalizada no governo do PT, ao ponto, vocês se lembram aqui do Barusco, por exemplo, que numa delação devolveu mais de 100 milhões de dólares. Assumiu o crime, que havia um esquema de corrupção no governo, e ninguém devolve 100 milhões de dólares assim numa delação se não tivesse roubado esse dinheiro. E olha que era um cargo de terceiro escalão, gerente lá da Petrobras, né? Portanto, imagina as pessoas que na hierarquia da Petrobras estivessem acima dele, o que é que podem ter feito. Então, são posturas completamente diferentes, e é bom ressaltar, Zé Maria, que essa investigação começa com a própria denúncia do ex-ministro Milton Ribeiro à Controladoria Geral da União, dizendo da suspeição de que poderia estar acontecendo algo de errado ali dentro da sua estrutura. O próprio ministro é que faz isso. Ressaltar também, Zé Maria, que logo no primeiro depoimento do ex-ministro Milton Ribeiro,
ele fala categoricamente, bota no papel, olha, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o presidente Bolsonaro, diferente dos relatores do PT, que afirmavam, inclusive, que o chefe da quadrilha era o Lula. Então, assim, no mundo jurídico, causa muita estranheza, Zé Maria, porque as acusações que estão sendo feitas contra o ex-ministro, elas ensejam ali, obviamente, que haja um inquérito na investigação, mas que a pessoa responde em liberdade. E aí a gente começa a pesquisar mais a fundo o que está acontecendo, e aí vai ver quem foi o juiz que decretou essa prisão, de uma forma rápida, acelerada, um juiz que é substituto, inclusive, nem é o titular daquela vara criminal. Aí uma pessoa foi o mesmo que quis obrigar o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara, mesmo estando com imunidade, porque já tinha pego, por exemplo, a Covid. Quer dizer, e outra que eu fiquei sabendo agora há pouco também, me parece que esse juiz queria, de qualquer jeito, que o Milton viesse de São Paulo para Brasília para fazer audiência de custódia em avião comercial. Quer dizer, qual a intenção do juiz em querer promover esse tipo de constrangimento quando o próprio CNJ fala que uma audiência de custódia, que para quem não sabe é aquela que o juiz apenas pergunta se a pessoa foi bem conduzida, se alguém maltratou, né, quem está sendo ali preso naquele momento, enfim, ver se não houve nada, nenhum abuso. Então isso pode ser feito por videoconferência sem problema nenhum. Parece que a intenção, né, desse juiz é querer humilhar o Milton, é querer causar um desgaste grande ao governo, querendo vincular essa suspeita que existe sobre um ex-integrante do governo à atual gestão do presidente Bolsonaro, quando, na verdade, o próprio presidente Bolsonaro sempre deu o exemplo que não coaduna com a corrupção, é um governo que usa o dinheiro público e aplica no lugar certo. É por isso que hoje o Brasil está na situação melhor em relação aos países, inclusive de primeiro mundo, a retomada da sua economia, foi exemplo reconhecido por entidades internacionais de combate à Covid. Então, obviamente, que não dá para uma grande forçação de barra, é uma tentativa de usar esse caso para tentar colocar o presidente Bolsonaro na mesma prateleira do Lula, o que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que não tem o menor cabimento. Gigana. Muito boa noite, senador. Bom, estamos falando aí do senador Randolfo Rodrigues, que foi uma das peças caricatas, né, da CPI da Covid, e interessante que ele, dentro da CPI da Covid, ele blindou exatamente os governadores que teriam desviado recursos federais dentro da própria CPI. O senhor acredita que seria interessante que os prefeitos, no contexto agora do ex-ministro Ribeiro, eles teriam que fazer parte do escopo dessas investigações também? Ana Paula, que eu converso aqui também no mundo jurídico é exatamente isso. Como é que alguém é suspeito de uma corrupção passiva e quem, em tese, teria praticado uma corrupção ativa não teve o mesmo tratamento por parte desse juiz federal. Então, é óbvio que já começam a surgir essas evidências de que há, sem dúvida, um direcionamento, tudo aquilo que a gente aprendeu em faculdade de Direito, em que um juiz não deveria olhar a capa do processo, parece que esse juiz está fazendo ao contrário. E eu te falo, eu não tenho a menor dúvida, Ana Paula, que assim que houver a impetração de um habeas corpus em segunda instância, no caso, no Tribunal Regional Federal, primeira região em Brasília, essa prisão ela vai ser suspensa, porque não tem fundamento nenhum. O ex-ministro foi afastado, portanto, ele não tem menor ingerência sobre os recursos que estão sendo apurados agora e vendo se houve realmente algum tipo de desvio. Então, nada para de pé, nada explica juridicamente essa prisão do Milton, a não ser a tentativa de gerar esse factoide, que aí alimenta, obviamente, a esperança, né, e os ânimos aqui de alguns senadores como o Randolfo Rodrigues, que não faz nada para o seu estado, pelo contrário, ele trabalha contra o contribuinte. Ele foi senador que, quando o presidente Bolsonaro quis acabar com o DPVAT, aquele seguro de trânsito, foi ele que correu atrás, ele entrou com uma ação para que o motorista de carro, você que é motoboy, voltasse a pagar o DPVAT. Quer dizer, ele não contribui em nada com a sociedade. E, mais uma vez, uma pessoa que não pode ver um caixão que já quer subir para fazer política. Não pode ver a Polícia Federal atuando de uma forma isenta, investigando qualquer um, como acontece no governo Bolsonaro, que ele já quer explorar isso, trazer para o lado político, para o lado eleitoral. Então, eu lamento bastante, porque numa situação em que o presidente Bolsonaro e todo o governo está envolvido aqui
gastando todas as suas energias para reduzir preços de combustível, por exemplo, o que o senador Randolph quer dar de contribuição para a sociedade é alimentar uma coisa que ninguém sabe ao certo ainda o que é que tem de concreto contra os ministros, que está respondendo e vai responder na seara concreta. E como ele não é mais ministro, não tem nada que ver com o poder legislativo, né, com a atuação política que uma CPI pode fazer. Ilza. Boa noite, senador. O senhor comentou, deixou claro que considerou incorreta a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. E o senhor também assinalou que ele iniciou o pedido de investigação. O senhor acredita na inocência do ex-ministro? Quem conhece o Milton, Fiuza, jamais acreditaria que ele seria capaz de fazer algo como isso. Eu não conheço detalhes do inquérito, acho que nem o advogado do Milton conhece ainda. Se bobear, o Milton nem sabe por que foi preso até agora, né? Então, pelo que eu conheço dele, ele não tem um perfil de quem comete algum ato ilícito. E óbvio que quando não há comprovação de nada até o momento, eu não posso jamais colocá-lo na situação de culpado, acusá-lo de alguma coisa. Vamos esperar o andamento das investigações, ver o que é que qual vai ser a linha, né, que ele e o advogado dele vão seguir e vão trazer de resposta para a sociedade, mas eu confio, eu quero realmente que ele prove a sua inocência. Essa é a minha vontade. Roberto Mota. Senador, boa noite. Existem muitas notícias boas, né? O senhor já disse aí, é um crescimento previsto da economia para o ano que vem, que vai superar o de muitos países desenvolvidos. O governo Bolsonaro vai ser o primeiro, desde a redemocratização, que vai encerrar o mandato gastando um percentual do PIB menor do que gastava quando começou, enfrentou a pandemia, agora está enfrentando a questão da guerra da Ucrânia. Tivemos a Lei da Liberdade Econômica, o marco do saneamento, privatização da Eletrobras. Agora, apesar disso tudo, durante esse período, a gente vem assistindo a tentativas cada vez mais desesperadas da esquerda, usando principalmente o ativismo judicial para atacar, para censurar, para calar e até para prender apoiadores do presidente. A gente assistiu à suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, né, que os juristas que a gente ouve dizem que é uma decisão inédita nas democracias. A população, o eleitor, também assiste estarrecido a publicação de pesquisas de intenção de votos cada vez mais estapafúrdias, que não tem nada a ver com a realidade que a gente vê nas ruas. E aí, na semana passada, nós fomos obrigados a ouvir uma declaração do candidato descondenado de que ele ajudou a tirar da cadeia os sequestradores responsáveis pelo sequestro do empresário Abílio Diniz, inclusive se referindo a eles de uma forma carinhosa como meninos, né? E aí eu queria o seu comentário sobre esse cenário. O que o eleitor, né, o cidadão brasileiro, olha para isso e fala: caramba, eu não estou acreditando, o que vem agora? Boa noite, Mota. O Lula está mostrando quem ele é, um defensor de bandido que ele sempre foi. Inclusive ele também, né, ele não foi absolvido de nada. Ele tenta, mais uma vez, tentam criar uma narrativa de igualar o Bolsonaro ao Lula nessa pauta de corrupção, e simplesmente não dá, é impossível, não tem nexo com a realidade. O presidente Bolsonaro não é acusado de nada, não é suspeito de nada. O Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância, no STJ, no STF, sem nunca ter um voto de magistrado a favor dele. E aí, por uma questão técnica, os processos voltaram para o início e vão continuar, as investigações vão continuar. Então, acho que o jogo está bastante claro, Mota. Quem hoje, com uma eleição polarizada entre dois lados, acho que está muito claro para o eleitor escolher qual lado que ele quer que o Brasil caminhe. Alguém que não consegue nem juntar mais gente para fazer invasão de terra, já que o presidente Bolsonaro fez a verdadeira reforma agrária e distribuiu mais de 300 mil títulos de propriedade rural para pessoas que não tinham essas terras, inclusive integrantes do MST. Tem vídeos na internet, acensamentos do MST, em que eles próprios, quando recebem um título de propriedade do governo Bolsonaro, vão lá, derrubam a placa do MST e botam a bandeira do Brasil no lugar. Quer dizer, sentimento de patriotismo que está sendo resgatado pelo presidente Bolsonaro. Então o caminho está muito claro. Eu confio muito na inteligência do eleitor de saber diferenciar isso tudo e entender como é que uma pessoa que é um patriota, uma pessoa correta, honesta,
uma pessoa batalhadora que trabalha de domingo a domingo, está sofrendo por ataques de grande parte da mídia, também por alguns integrantes fazendo esse ativismo judicial, como eu acho que é o caso que está acontecendo com relação ao Milton. Nada explica uma atitude tão drástica como essa com relação ao Milton, se não for algum interesse de tentar desgastar o governo, porque isso está completamente fora da curva do que se vê na esfera criminal em que o judiciário atua. Assim, eu estou confiante demais de que, com o passar do tempo, nós vamos poder mostrar todas essas coisas maravilhosas feitas pelo governo Bolsonaro, colocaram o Brasil num novo rumo, cumprindo mais de 90% das suas promessas de campanha, mesmo com a plena pandemia, ocupando 2 anos e meio do seu governo, e agora essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que o Brasil não está passando fome, o mundo não está passando fome, porque 1 prato a cada 5 que são consumidos no mundo são produzidos aqui no Brasil. Se não fosse o presidente Bolsonaro, em função da sua política externa, que é coerente e respeitada, não tivesse ido lá à Rússia e conversar com o Putin para que não faltassem fertilizantes, para que a nossa produção aqui não parasse. Agora, o povo tem, eu acho que está bem claro, inclusive com os exemplos, Moto, que vão acontecendo aqui ao redor. Olha o que aconteceu na Colômbia agora. A eleição de um presidente de esquerda que foi caracterizada ali por uma abstenção de 44% da população, mas também com uma grande parte de pessoas que votaram branco e nulo. Quer dizer, é uma reflexão para que o eleitor faça, e você que está pensando em votar branco, em votar nulo, você que está pensando em não ir votar, pense bem, porque você que vai ser o decisivo nessa eleição, já que nós temos 2 polos com eleitores bem consolidados, quem vai decidir essa eleição, do meu ponto de vista, pode acabar sendo as pessoas que não vão votar, ou as pessoas que estão pensando em votar branco e nulo, porque podem estar contribuindo para que o Brasil siga os mesmos passos do que a gente está vendo aqui na vizinha Argentina, que a gente está vendo na Venezuela. Uma menina de 15 anos de idade chegando na fronteira do Brasil com a Venezuela, lá em Roraima, com 15 anos de idade, pesando quase 10 quilos, porque passaram fome num governo ditador de esquerda apoiado pelo Lula, que foram violentadas fisicamente ao longo do caminho. E quem dá guarida para essas pessoas? É o governo Bolsonaro. Como é que querem acusar o presidente de não ter sensibilidade com as coisas que afetam o ser humano? Então, acho que o caminho está bastante claro para quem quiser enxergar, e fica essa reflexão aqui para que as pessoas não se abstenham, as pessoas não se isentem da responsabilidade, porque o Brasil pode ir por um caminho muito ruim caso essa quadrilha toda que já assaltou o país por 4 anos volte a comandar o nosso país. Ok, ouvimos aqui o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado mais uma vez, senador, pela entrevista. Boa noite.